Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus. Deus é bom, amém? Deus é sempre bom. Cadê o povo mais feliz da terra? Aleluia. Nós somos o povo mais feliz da terra. Deus é bom, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 13. Nós vamos ler uma passagem aqui que é muito conhecida por todos nós. Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Amém ou anem? Tem jeito de colocar aqui na tela, Lucas 13, a partir do versículo de número 6, que diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Diga, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Feche os seus olhos por um instante, eu quero orar mais uma vez. Senhor, foi lida a Tua palavra, e a Tua palavra, ela é a verdade. A Tua palavra, ela nos instrui. Eu quero Te pedir, ó Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo, a Tua doce presença, Espírito Santo, venha falar nos nossos corações. Ministra nos nossos corações. Que nós saiamos daqui nessa noite mais parecidos contigo, ó Pai, em nome de Jesus, porque a Tua vontade é uma para nós, que nós possamos, como filhos amados do Senhor, frutificar em qualquer lugar que nós venhamos a ser plantados, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que existem simbologias, comparações, metáforas. E entre essas comparações, nós vamos ver inúmeras passagens bíblicas falando a respeito de árvores. O ser humano sendo comparado à árvore. Em Ezequiel, capítulo 17, no versículo 24, não precisa de você abrir, vai dizer o seguinte: Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Diga assim comigo: e fiz reverdecer a árvore seca. E eu, o Senhor, o disse e o fiz. No Salmo 92, é um salmo muito conhecido por todos nós, do versículo 12 ao 14, diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, diga comigo, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. E olha só o que diz o restante do versículo. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Diga assim comigo: ainda na velhice eu produzirei frutos.
Quando o profeta Malaquias, ele escreve a respeito da palavra do Senhor para as nações a respeito do Messias, Malaquias capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir o asbrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Todas comparações ligadas a árvores. O ser humano sendo comparado à árvore. E aqui Deus tem muito a nos ensinar. Deus quer nos ensinar através da sua palavra, com essas comparações, com essas analogias concretas através da natureza. E algo que Deus colocou no meu coração que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, cada árvore é segundo a sua semente e depende de um tipo de solo específico. Cada árvore, ela gera segundo a sua espécie, e cada árvore, cada planta, ela necessita de um tipo de solo. Essa palavra está escrita lá em Lucas, capítulo 8. Vou ler para vocês, não preciso de vocês abrirem. A partir do versículo 5 até o 11, que diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Digo, à beira do caminho. Se alguém puder trazer um copo de água para mim, por favor. E saiu a semear, e uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, diga, sobre a pedra. Então o semeador saiu a semear. Uma parte ele lançou e caiu à beira do caminho. Aquela parte lateral do caminho ali onde as pessoas, quem mora na roça, já morou na roça, já visitou a roça, beira do caminho, sabe aqueles lugares que vão abrindo de tantas pessoas passarem, não fica aquele mato amassado e muitas vezes já não nasce mais nada. Aquilo ali é o caminho. A beira do caminho são naquelas laterais. Então, o primeiro lugar que ele lançou, caiu à beira do caminho. Vieram os animais e a comeram. O outro lugar, obrigado Silvão, o outro lugar caiu sobre a pedra e tendo crescido, secou por falta de umidade. Terceiro lugar, a outra caiu em meio dos espinhos. Diga, espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Então vieram os espinhos e sufocaram. Outro caiu em boa terra. Diga, boa terra. Coloca a mão no seu coração. É o seu coração, amém? A boa terra é o seu coração, em nome de Jesus. Outra caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondendo-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que é que nós temos feito com a palavra que nós temos recebido aqui desse altar? A palavra que Deus tem ministrado aos nossos corações. O que é que nós temos feito com a palavra que Deus tem ministrado quando nós estamos no secreto, quando nós estamos lá na nossa casa? Irmãos, é tão interessante que, de acordo com aquilo que eu semeio, eu planto. Se eu quero uma videira, eu preciso plantar semente de videira, diga videira. Se eu quero uma figueira, que semente que eu tenho que plantar? De figueira. De acordo com a semente que for plantada, vai nascer a árvore, sim ou não? Então, nós precisamos primeiro filtrar quais são os tipos de semente que têm entrado no nosso coração. O que é que nós temos recebido de semente? E nós recebemos semente todos os dias. É pela internet, pelo seu celular que você tem aí. Você recebe muitos vídeos. É na rede social. Todos os dias nós estamos recebendo sementes. E o que é que nós temos feito com essa semente que nós temos recebido? Existem também
tipo de solo. Cada planta, ela tem que ser plantada num tipo de solo. Por exemplo, se nós formos pegar o eucalipto, ele não precisa de ser um solo muito cheio de umidade. Por quê? Porque ele tem a capacidade de buscar água no subsolo. Agora, se você for plantar hortaliças, se você for plantar determinado tipo de planta e não for propício àquele solo, o que é que os fazendeiros, os agrônomos fazem? Eles fazem uma pesquisa de solo. E ali eles querem detectar qual é a necessidade do solo. O meu coração e o seu coração é esse solo. Como que está o meu coração? Como que está o seu coração? Se essas plantas forem plantadas em lugares muito úmidos, elas vão apodrecer. A pastora Valéria, ela gosta de cactos, eu também gosto. A minha vontade, eu falei com a Valéria, é porque não deu para a gente trazer quando nós fomos para a Bahia. A minha vontade era de ter um cacto bem grandão, um cacto. Sabe o que é um cacto? Bem grandão assim lá em casa. Só que a Valéria fala, meu bem, cuidado com os meninos, como é que vai fazer? E ela tem aqueles cactos pequenininhos. Sabe aqueles mini cactos? Só que ela colocou muita água no cacto. O que aconteceu? A raiz apodreceu e morreu. Ou seja, o solo, a quantidade de umidade, tudo influencia. Na minha vida e na sua vida também. Se o meu coração e o seu coração estiver endurecido, o que é que vai acontecer conosco? Nós teremos problema para que frutifique, para que cresça. Por isso que o meu coração e o seu coração, ele precisa estar sendo regado constantemente pelo Senhor, amém? Tiago vai dizer, lá em Tiago capítulo 3, versículo 12, que ele diz que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Ou seja, o que é que tem o que é que tem saído? O que é que tem jorrado das nossas vidas? Você já experimentou jogar água salgada em algum tipo de planta? O que é que vai acontecer com essa planta? Ela vai morrer. Então a palavra de Tiago, o que ele está dizendo? Não pode sair dos meus lábios, dos seus lábios, coisas boas e coisas ruins. As palavras que saem dos nossos lábios precisam ser palavras abençoadas. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque as palavras são sementes. E a semente, ela gera segundo a sua espécie. Se eu abro os meus lábios para abençoar, o que é que vai acontecer no meu lar, na minha casa? O que é que vai acontecer na minha vida? Eu serei abençoado. Amém? Agora, se dos meus lábios, se da minha boca, se da sua boca, saem palavras de maldição, saem palavras que vão, por exemplo, amaldiçoar os nossos filhos, como que eles vão crescer? A pastora Valéria acabou de dizer aqui para nós orarmos e pedirmos ao Espírito Santo para Ele nos conduzir, para Ele nos ajudar, para Ele nos dar criatividade. E se diante de uma situação eu falo, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho habilidades para isso, ainda não chegou a minha hora. Ah, não, vamos deixar, eu ainda não estou preparado. Você nunca vai estar preparado, sabe por quê? Porque dos seus lábios está saindo, eu não dou conta, eu não consigo, eu não estou preparado. Então, irmãos, o nosso vocabulário, ele precisa ser atualizado. Paulo, ele vai falar a respeito da mente transformada. A metanoia é uma mente renovada que nós recebemos quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Enquanto nós não temos o Senhor, nós temos essa mente limitada, que é isso mesmo, eu não dou conta, eu não consigo. Aí ele levanta de manhã, o menino vai fazer tarefa, não consegue fazer tarefa direita, aí você fica bravo, você fica irado, porque você não tem o fruto do Espírito. Aí você amaldiçoa, ei menino, você é burro, você não aprende. E o que é que nós estamos semeando? Amém? Quantos estão entendendo? Então, queridos, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E Jesus, ele deixa essa palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida como uma semente.
Então, quando essa palavra é liberada sobre as nossas vidas e ela encontra um terreno apropriado, o que a palavra do Senhor diz? Que ela vai frutificar a 100 por 1, diga 100 por 1. Preste atenção, aquilo que nós estamos liberando, a palavra está sendo semeada no meu coração e no seu coração. E aí, nosso coração é um solo fértil, porque o Senhor Jesus entrou nele. Antes era um coração de pedra, endurecido. Todos aqueles que não têm a Jesus como Senhor e Salvador, esses possuem um coração de pedra. Agora Jesus entra, muda o meu coração, transforma o seu coração e nos dá um novo coração. E a partir desse momento, o que acontece? Esse terreno fértil, ele produz a 100 por 1. Amém? Só que Jesus, ele adverte que o semeador saiu a semear. Só que quando os homens estavam cochilando, sabe o que acontece? Veio o homem mau, o inimigo, e semeou o quê? O joio. E o que aconteceu? Cresce o joio e o trigo. E como que se separa o joio e o trigo? Só no tempo da colheita. Não tem como nós separarmos antes da colheita. O joio e o trigo é separado. E aí, às vezes, muitos não estão colhendo a 100 por 1, porque tem semente lançada, que é o joio, e a pessoa, no tempo oportuno, ao invés de tirar essa semente, ela deixou a semente na terra, no coração. Começou a se alimentar de outras coisas. Começou a entrar em sites que não deveria, começou a se alimentar, às vezes, de pornografia, começou a se alimentar de ira, de raiva, de rancor, de falta de perdão. E o que isso acontece na vida da pessoa? Sementes que vão sendo lançadas e elas começam a crescer junto com o trigo que foi lançado. Então Jesus, ele deixa muito bem claro que nós não podemos cochilar. Então quando eles germinam e crescem, aí sim os lavradores percebem que existem joio e trigo. E aí eles precisam fazer a colheita. Faz a colheita do joio e do trigo. Então nós precisamos ficar atentos. O que é que tem sido semeado na nossa vida? Como está o nosso terreno? Como que está a nossa vida? Como que está o nosso relacionamento com o Senhor? Porque se nós não nos relacionamos com Deus, o nosso coração tende a ficar endurecido. O nosso coração, ele tende a não se quebrantar. E fica como uma terra seca. Amém? Número 2, Deus não olha para a aparência da árvore, mas Ele olha para o que ela produz. Número 1, cada semente plantada, ela gera segundo a sua espécie, e também tem um solo específico para cada tipo de semente que nós estamos lançando. Amém? Quantos estão entendendo? Número 2, nós precisamos entender que Deus, ele não olha para a aparência da árvore, mas Ele olha para o que ela produz. Mateus 21:19 diz o seguinte: e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Algo terrível. O comum, e quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu não sei se já passou isso também na sua mente. Jesus vai até uma figueira, ele chega na figueira que está com folhas, está vistosa, está bonita, só que não tinha fruto. E Jesus, ele amaldiçoa. Por que Jesus não abençoou a figueira para que ela acontecesse um milagre na vida dela? Por que Jesus amaldiçoou ao invés de abençoar? Você já parou para pensar sobre isso? O natural é que a figueira primeiro produzisse fruto. Depois que ela produzisse fruto é que vinham as folhagens. Então, ou seja, aquela figueira, assim como nós lemos aqui em Lucas, no capítulo 13 também, nessa passagem, essa figueira, ela tinha uma aparência já tinha produzido. Então, se ela estava com as folhas, Jesus foi até ela para se alimentar. E quando ali ele chega, ele não encontra. E Jesus então amaldiçoa aquela figueira. Percebem, meus irmãos, que essa passagem,
ela revela a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus é que todos nós venhamos a frutificar. O tema dessa mensagem é frutificai-vos. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Nós somos comparados com essa figueira, que todos nós venhamos a produzir. Só que Deus, Ele não olha para a minha aparência e para a sua aparência. Se nós temos aparência de cristão ou não. Deus não olha a nossa aparência quando nós estamos todos aqui reunidos. E levado por essa atmosfera de adoração, nós fechamos os nossos olhos, nós adoramos, nós choramos na presença do Senhor, e todos podem olhar e ver e falar, meu Deus, como esse irmão, como essa irmã é quebrantada. Deus não está olhando para a aparência, mas Deus, Ele olha para aquilo que nós estamos gerando, aquilo que nós estamos produzindo. Quantos estão entendendo? Deus, Ele quer frutos e não folhas. Diga assim, Deus deseja frutos e não aparência, e não folhas. E muitos estão o quê? Como essa figueira. Aparentam ter uma coisa, aparentam ter uma espiritualidade, mas na verdade é sepulcro caiado. Na verdade são pessoas que não têm, tempo com Deus. Na verdade, essas pessoas priorizam outras coisas e ficam com aquela aparência. Mas na hora que lhe é solicitado algo, ela não tem nada para oferecer. Aparência. Jesus deseja de nós frutos. E essa árvore, como eu disse, é comparada então à vida do cristão. E muitos têm essa pompa, aparência. Mas não tem vida. Tem rituais, mas não tem comunhão com Deus. Tem aparência de cristão, mas não são. Somente aparência, são estéreis. E nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para a esterilidade, muito pelo contrário. Jesus então, Ele estava com fome e ao dirigir-se para a figueira, Ele não contou fruto algum. Jesus, Ele quer encontrar em nós muitos frutos. Uma hora todos nós estaremos diante do Senhor. E quando nós nos apresentarmos a Ele, Ele vai olhar para nós e vai pedir de nós o quê? Frutos. Frutos. Essa palavra também ela gerou um conflito no meu coração. Nós todos precisamos produzir frutos. O que é que nós temos gerado para a glória de Deus? Deuteronômio 20 diz, mas as árvores que souberes que são árvores, que não são árvores de alimento, destruí-las-ás e cortá-las-ás. Mateus 3,10 diz, e também agora está exposto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Jesus, Ele tem o direito de procurar em nós fruto. O que é que nós temos gerado, igreja? O que é que você tem produzido como cristão? Meus irmãos, como o Tiago disse aqui semana passada, é maravilhoso nós estarmos aqui, termos uma palavra de poder para você. De nós falarmos que você vai conquistar, que você vai avançar, que Deus tem o melhor para a sua vida. E Deus tem o melhor para a sua vida. Nós somos feitos para reinar em vida. É o que Paulo escreve em Romanos capítulo 5. Nós somos chamados para reinar em vida. Só que o que é que nós temos produzido para a glória de Deus? Nós temos vivido nos últimos tempos um cristianismo raso, onde as pessoas se achegam para Deus simplesmente por aquilo que Deus pode lhes oferecer. E isso não é um cristianismo genuíno, isso não é a palavra de Deus. Quando Deus, Ele conquistou o meu coração e o seu coração e nos atraiu para a presença dEle, Ele fez algo por mim e por você. Agora, Deus não nos deixa como nós estamos. Até então nós não tínhamos fruto. Nós tínhamos obra e era a obra da carne. Há 2 domingos atrás eu falei sobre fruto do Espírito. Que o Senhor Jesus, Ele não apenas nos liberta, mas também nos equipa.
Gálatas capítulo de número 6. Ele nos equipa, para quê? Para que nós possamos produzir, para que nós tenhamos fruto do Espírito. E nós só vamos conseguir gerar sacrifícios de amor, derramar amor sobre os corações, abnegar, como o Tiago ministrou domingo passado, abrir mão da nossa vontade para abençoar o outro, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. E a partir daí, então, nós começaremos o quê? A produzir fruto. Então, meus irmãos, essa é a vontade de Deus. Temos que produzir fruto. Temos que ter essa fé genuína. Temos que ter esse amor verdadeiro. Temos que ter esse fervor no nosso coração pelas coisas de Deus. Não adianta simplesmente cumprirmos rituais e protocolos vazios. Sabe, Deus, Ele não se agrada de rituais vazios. Deus, Ele não se agrada simplesmente de nós estarmos aqui buscando a Ele por algo, por coisas. E a primeira canção que nós cantamos aqui foi justamente sobre isso. Nós não estamos aqui simplesmente por aquilo que Deus pode nos dar. Nós estamos aqui para quê? Para poder glorificar e exaltar o nome dEle, porque nós reconhecemos quem é o Senhor na nossa vida. Então, o Senhor Jesus, Ele tinha o direito de encontrar fruto naquela videira. E Ele chega e não encontra. E imediatamente a palavra do Senhor diz que Ele amaldiçoa e ela seca na mesma hora. Sabe, meus irmãos, eu tenho aprendido que a inutilidade, ela é assim um convite para o desastre na vida do cristão. Se nós ficamos inúteis, se nós não fazemos nada, se nós não geramos nada, o cristão está fadado ao insucesso, ao fracasso, a perder o caminho que um dia o Senhor trilhou para ele. Então nós precisamos gerar. E como que nós vamos gerar para o Senhor? Você já viu, às vezes pela televisão, ou às vezes pessoalmente, as mães sabem do que eu vou falar. Ainda que nós tenhamos hoje os partos cesáreos, as mulheres sabem do que eu vou falar. Dói na hora da criança nascer, sim ou não? Sim ou não, mulheres? Agora, você está aí com um bebezinho, né? Dói. Agora, você já viu uma mangueira chorando, gemendo para produzir fruto? Quem já viu uma mangueira chorando? Um pé de laranja, uma laranjeira, uma figueira, uma videira? Alguém já viu ela chorando para produzir? Assim somos nós. O Senhor fala que nós vamos gerar frutos. E o gerar fruto para Deus não é algo doloroso. Não é algo que vai doer. Não é algo que você vai falar assim, meu Deus, como está difícil, como está pesado. Como que é isso, Senhor? É algo natural na vida do cristão. Sabe por quê? Porque ele prioriza as coisas do reino. Mateus 6,33, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essa é a vontade de Deus. E não basta apenas produzir fruto. O Senhor requer de nós bons frutos. Mateus 12,33 vai dizer: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Diga assim, pelo fruto se conhece a árvore. Quais são os frutos que nós estamos gerando? Alguma coisa nós estamos gerando. Qual é o tipo de fruto que nós estamos gerando? Nós estamos gerando para a glória de Deus ou nós estamos gerando fruto para as coisas do inimigo? Contendas, brigas, desunião, quebra de aliança. Quais são os frutos que nós estamos gerando? Sabe, meus irmãos, não tem como, Tiago, eu já falei sobre isso, 3,12. Não tem como produzir da mesma fonte água doce e salgada. Da mesma árvore
fruto bom e fruto ruim. Nós somos chamados para produzir frutos para a glória de Deus. Amém? Coloque a mão sobre a sua cabeça. Colocou? Fala assim: eu fui chamado, escolhido pelo Senhor para produzir bons frutos para o louvor e para a glória do nome dEle. E eu não aceito mentiras enviadas por Satanás sobre a minha mente. Em nome de Jesus. Amém? Nós somos chamados para produzir, mas não qualquer tipo de fruto. Você foi feito para produzir frutos excelentes para a glória de Deus. Amém, queridos? Todos nós. Agora também nós precisamos entender que nós não podemos produzir fruto sozinho. Se você colocar uma árvore plantada que não for num solo apropriado, e essa árvore, ela ficar ali plantada, nesse solo inapropriado, o que é que vai acontecer com essa árvore? Ela vai morrer, sim ou não? Agora, imagine que você foi plantado num solo inapropriado, mas de repente, vem o Senhor, escava ao redor, aduba o terreno, molha o terreno. O que é que vai acontecer? Nós vamos o quê? Vamos o quê, igreja? Produzir, diga, produzir, gerar. Amém? Então os frutos que nós produziremos, não vai ser fruto sozinho, não é do nada. Porque de nós mesmos nós não podemos gerar nada. Nós éramos comparados a essa figueira, que o Senhor chega lá, 3 anos sem produzir. Em 3 anos, a figueira ela já está pronta para gerar. Por isso que Jesus chega e amaldiçoa aquela figueira. Ele chega e quando não encontra o fruto, nos 3 anos, ele amaldiçoa. E aí o Senhor fala, não, calma, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma oportunidade para ela. Eu me comprometo, eu vou abrir em volta dessa árvore, eu vou adubar em volta dessa árvore, eu vou regar essa árvore para que ela possa produzir. E se no ano seguinte ela não produzir, aí sim nós podemos arrancá-la e queimá-la. Meus irmãos, nós não podemos produzir nada sozinhos. É o Senhor em nós, é o Senhor através da sua vida. Jesus, ele diz, eu sou a videira. E nós somos os... O que nós somos, igreja? Os ramos. Os ramos precisam estar ligados na videira. Imagina aqui a videira, Jesus. Nós somos os ramos. Se nós não estivermos ligados em Jesus, tem como um galho produzir? Você já viu um galho sozinho, produzindo do nada? Ele precisa estar ligado no tronco. Assim somos nós. É por isso que nós precisamos de comunhão. É por isso que nós precisamos estar reunidos aqui como nós estamos hoje. É por isso que nós nos reunimos na célula. Porque é através dessa comunhão que a seiva, que o alimento vem e nós somos fortalecidos e nós conseguimos gerar. Por que alguns que começam a caminhada e param no meio do caminho, parece que a vida não rompe? Está faltando seiva, está faltando o alimento chegar na ponta da árvore para produzir fruto. Essa árvore, ela só vai produzir se ela estiver ligada na videira verdadeira que é Jesus. Então quando nós falamos, irmãos, olha, nós precisamos congregar. Quando o pastor às vezes passa uma mensagem, quando o seu líder de célula te manda uma mensagem perguntando por que você não foi ao culto, não é chatice não. É porque nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Sem Jesus nada podemos fazer. Ele é a razão de tudo. É por isso que nós estamos aqui. Amém? Quantos estão entendendo? Só que nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Precisamos ter essa consciência que nós precisamos dele mais do que tudo. Nós precisamos de Jesus mais do que um trabalho.
Nós precisamos de Jesus mais do que um lazer. Nós precisamos de Jesus mais do que dinheiro. Nós precisamos de Jesus, sabe, mais do que aqueles que estão solteiros e querem casar, mais do que um casamento. Nós precisamos de Jesus mais do que o filho que nós temos na nossa casa. Nós precisamos de Jesus mais do que o nosso cônjuge. Nós precisamos de Jesus mais do que tudo na nossa vida. Ele é a razão da nossa vida. Só que às vezes as pessoas se perdem nessa busca desenfreada para conquistar, para adquirir as coisas. Muitos estão se perdendo, estão se desconectando da videira. E automaticamente, quando nós nos desconectamos, não tem como nós produzirmos frutos. Nós ficamos estéreis. E Jesus, ele é claro. O que é que vai acontecer com a figueira estéril? Ela vai ser cortada. Olha aqui para mim, concentra aqui. Amém? A figueira vai ser cortada. E o Senhor não nos chamou, irmãos, para sermos cortados, para sermos lançados no fogo. Essa não foi a vontade do Pai para a minha vida e para a sua vida, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para receber, sabe, esse vigor que vem do Senhor, para produzir através dEle, em nome de Jesus. Os ramos, eles são tão vivificados a partir do momento que eles permanecem na videira. Agora também nós precisamos entender que nem todas as perdas são ruins. Nem todas as perdas são ruins. Existem podas que precisam ser feitas na minha vida e na sua vida. Você sabia disso? Só que a poda, muitas vezes, ela dói. Às vezes nós não queremos perder. Só que o jardineiro, que é Jesus, ele vem e corta. E no primeiro momento, qual que é a nossa reação? Sentir dor. Senhor, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou vivendo isso? Senhor, misericórdia. Está doendo. Nós precisamos entender, irmãos, que na nossa caminhada, para nós produzirmos bons frutos, as podas virão. Naturalmente vai acontecer isso. Então, nem todo tipo de perda que nós tivermos ao longo da nossa caminhada cristã, essas perdas serão ruins. Muitas delas é o próprio Deus, é o próprio jardineiro que está cortando. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruta, para que dê mais fruto. João 15:2. Essa é a vontade do Senhor. O que não serve, Ele tira. Agora, a que está produzindo, o que Ele faz? Ele limpa. Então entenda isso em nome de Jesus. Nem todas as perdas que vêm sobre a sua vida, sabe, é coisa ruim. Nem todas as perdas que vêm sobre a sua vida, sobre a sua casa, é porque você, às vezes, sabe, foi amaldiçoado, porque o inimigo está furioso. Não, não. Deus quer que você venha aumentar a produtividade em nome de Jesus. Amém, queridos? E quando eu leio uma passagem como essa, sabe, eu muito me alegro, eu muito fico feliz, porque às vezes nós não entendemos muitas coisas que nós estamos vivendo, e nós questionamos a Deus e falamos: Deus, por que nós estamos passando por isso? Aí eu olho para a minha vida e falo: poxa vida, se isso está acontecendo é porque Deus tem um motivo, Deus tem um propósito, sabe, na minha vida, na sua vida, nós que estamos ligados em Jesus, na videira, nada acontece por um acaso. Tudo tem um propósito. Nós só precisamos permanecer, continuar ligado na videira. Porque se nós permanecermos ligados na videira, tudo vai fluir. E aí nós vamos começar a produzir mais ainda. Amém? Hoje eu estou falando aqui para pessoas, irmãos em Cristo, que um dia estiveram em outra denominação, estiveram em outra igreja, mas estão conectadas na videira, que é Jesus, amém? A videira não é a Batista do Amor, a videira não é a Quadrangular, a videira não é a Sal da Terra, a videira é Jesus. Quantos estão entendendo? Só que às vezes a gente não entende. Por que eram algumas perdas? Por que eu estava lá nesse ministério e parece que as portas se fecharam, parece que eu não estava mais me encontrando ali, parece que as coisas não fluíam. E hoje eu estou aqui. Parecem perdas
que muitas vezes a gente nem queria. Só que nós estamos plantados, enxertados na videira verdadeira. E qual que é a vontade de Deus para a sua vida agora, nesse tempo? É que você volte a produzir frutos. Amém? Para a glória e para o louvor dEle. Essa é a vontade de Deus. Não é que nós venhamos a ficar infrutíferos. A vontade de Deus não é que nós venhamos, irmãos, a ficar sentados apenas nessas cadeiras. Se nós viermos apenas aos cultos ao domingo, nos assentarmos nessa cadeira, formos para nossa casa, durante a semana não fizermos nada, não testemunharmos do amor de Deus, do favor de Deus na nossa vida, não amarmos as pessoas com as nossas atitudes, como foi ministrado, no momento de luta e de dificuldade, eu escolho, ao invés de gerar o amável, ao invés de ter domínio próprio, eu escolho as obras da carne. O que é que vai acontecer? Eu não vou produzir fruto para a glória de Deus. Agora não, eu venho, me envolvo, recebo a palavra no domingo. Durante a semana eu estou na célula, no meu trabalho, eu estou falando daquilo que Deus está fazendo na minha vida, da obra que Deus está sendo edificada através de mim. Através da minha vida eu começo a compartilhar com um parente, com um colega. Através daquilo que Deus está fazendo em mim, porque eu estou enxertado nele, começa a ter mudança em mim e eu começo a tratar diferente o meu cônjuge. Eu começo a ter paciência um pouco mais com os meus filhos. Eu começo a trabalhar diferente no meu trabalho. As pessoas olham para mim e falam, tem alguma coisa diferente? O fruto começa a ser gerado. E as pessoas olham e falam, meu Deus. E aí do nada o seu coração começa a ser aquecido por coisas às vezes que não queimavam no seu coração. E daí a pouco você não quer simplesmente ficar assentado no banco. E você começa a procurar o seu líder de célula, o seu pastor e fala, pastor, aonde que eu posso servir na obra do Senhor? Isso é produzir fruto para a glória de Deus. Nós todos somos chamados, irmãos, para isso. Essa é a vontade do Senhor, amém? Então o Senhor, Ele deixa muito bem claro, se estivermos nele e as palavras dEle em nós, nós vamos produzir. E sabe o que eu acho fantástico em tudo isso? Tem coisa que é natural. Só que quando cai na mão de Deus, ela se transforma em sobrenatural. Amém? Deus é extraordinário. Deus é poderoso. Deus, Ele sabe como fazer, transformar o natural no sobrenatural na minha vida e na sua vida. Do nada, de repente, enxertado na videira, fazendo a vontade do Senhor, o que acontece? Começamos a produzir de uma maneira que nós nunca havíamos produzido. Você já viu alguma vez uma mangueira só com folhas, alguém jogando pedra nas folhas da mangueira? A gente joga pedra, as pessoas jogam pedra, ninguém está produzindo. Então fique calmo, fique tranquilo. Se algumas pessoas têm jogado pedra sobre a sua vida, fique tranquilo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão vendo o fruto do Senhor na sua vida. Então, né, na nossa caminhada, nós também vamos, além de ter essas podas, pessoas podem se levantar e atirar pedra. Agora, eu tenho aprendido algumas coisas na minha vida ministerial. Sabe, queridos, se você não está fazendo nada, não se levante para criticar, não se levante para jogar pedra naqueles que estão fazendo. E às vezes, existem pessoas que não fazem nada e querem criticar aqueles que estão fazendo. Antes de criticarmos, o que é que nós precisamos fazer? Nos envolver, ser parte. A mãe pode chamar o filho de qualquer coisa. Agora experimenta chamar o filho que não é seu. A mãe pode falar, meu filho que menino abençoado. Esse menino é pentecostal, esse menino é isso e aquilo outro. Olha, o menino não para. Agora vai o tio, que não é o tio de sangue, mas os irmãos em Cristo. Mas esse menino, olha, não para. Que menino é esse? Olha aí. Experimenta alguém falar do seu cônjuge, que não seja você.
Quantos estão entendendo? Então, tem uma máxima que diz o seguinte: aquele que não se assenta para aprender, que não se levante para ensinar. Por isso que é tão importante nós estarmos aqui aprendendo. Quer ensinar? Precisamos aprender. Eu sento para aprender. Segunda-feira passada nós estávamos lá na sede, sentados para aprender, ouvindo do pastor Ricardo, do pastor presidente. Sabe, meus irmãos, o Senhor nos chamou para produzirmos em nome de Jesus. Agora eu também aprendo que não basta apenas produzir, não basta apenas gerar bons frutos. Diga assim: não basta apenas produzir, é necessário alimentar outros. O fruto que sai de nós precisa alimentar outras pessoas. Não adianta nada nós termos um pomar belíssimo e esse pomar ficar lá só para as pessoas olharem. Ninguém poder retirar um fruto vai resolver esse pomar? Foi isso que Jesus fez. Então Jesus ele chega e diz: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei figo sequer. Corta a figueira, pois está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-me mais 1 ano e eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não der, manda cortá-la. Nós precisamos produzir e alimentar outras pessoas. Amém? Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que através da minha vida, que através da sua vida, outras pessoas sejam alimentadas. Sabe, meus irmãos, nós vemos aqui nesse momento o quê? Um evangelho da graça, um evangelho da oportunidade. Uma figueira que demora para produzir fruto. E ela passou pelo período que precisava passar, que era os 3 anos. E agora, o Senhor dá uma oportunidade. O Senhor fala: não, tudo bem. Às vezes isso acontece conosco. Como eu disse, eu não sei como que está a sua caminhada, eu não sei como que tem sido a sua chamada ministerial. O que é que você tem feito dos dons e talentos que Deus tem te dado? Tudo que Deus coloca na minha vida e na sua vida, como a pastora Valéria disse, é por um motivo. Sabe, os dons e talentos que Deus coloca em mim e em você, não é simplesmente para você ganhar dinheiro. Não é simplesmente para você trabalhar. Não é simplesmente para você sentar às vezes num computador. Não é simplesmente para você pegar ali uma ferramenta e fazer algo. Não é. Tudo que Deus coloca em mim e em você é com um propósito, é com um motivo. Deus, através da sua maravilhosa graça, Ele estabeleceu algo para mim e para você, que é sermos participantes dessa obra maravilhosa. Privilégio que Deus deu para mim e para você, para nós. Até então o homem não tinha essa possibilidade. Antes de Jesus vir à terra, não tinha. Era o sacerdote que sacrificava. Era o profeta que falava. Agora não, tudo muda, tudo transforma. Através de Cristo Jesus, nós passamos a ter livre acesso. E não basta apenas ter livre acesso, agora Ele nos empodera. Ele coloca nas minhas mãos e nas suas mãos ferramentas, habilidades, dons e talentos para nós cumprirmos a obra dEle aqui fora. Amém, queridos? E é tão interessante que por causa dessa intercessão desse homem, por causa da intercessão de Jesus, Deus então o que Ele faz? Nos trata com misericórdia e com graça. E não nos corta. Ele nos dá mais uma oportunidade. Então o Senhor Jesus, Ele vem e escava ao nosso redor. E Ele aduba a nossa volta. E Ele nos dá mais 1 ano. Ele nos dá mais um tempo para nós podermos produzir fruto. E assim é na minha vida e na sua vida. É tempo de nós frutificarmos para Deus. É tempo de nós melhorarmos ainda mais. Se você tem produzido a 30, a vontade do Senhor é que nós venhamos a produzir a 60, a 100 por 1. Essa é a vontade de Deus. Amém, queridos?
E quem é abençoado? Somos nós. Nós somos abençoados quando nós começamos a produzir fruto, para a glória de Deus. Então é tempo de nós frutificarmos, para a glória do Senhor. Como eu disse, existem muitas passagens aqui, mas para nós finalizarmos, tem uma passagem que eu gosto muito, que está escrito lá em Juízes, capítulo 9, do versículo 8 até o 15. E nós vamos ver nessa alegoria, nesse ensino da palavra, como que Deus ele quer nos ensinar. E Deus ele usa, sabe, dessa sabedoria que ele tem, dessas passagens bíblicas para nos ensinar. E através da natureza Deus fala, por exemplo, Deus falou através de uma sarça ardente com Moisés. Sim ou não? Deus falou através de uma aboboreira para falar com Jonas. Deus falou através de uma árvore alta para revelar o plano de Deus para Daniel, através do rei, sobre a vida do rei Nabucodonosor. Deus, ele usa todas essas palavras para nos levar à reflexão, para nós entendermos que nós fomos gerados nele com um motivo e com um propósito. E a palavra que encontra em Juízes, capítulo 9, no versículo 8 até o 15, diz assim: foram uma vez as árvores a ungir um rei sobre si, e disseram à oliveira, preste atenção, as árvores foram ungir um rei para elas. Elas precisavam de um rei. E elas foram e disseram à oliveira: reinas tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens que me prezam iriam pairar sobre as árvores? Ou seja, estava dizendo não. Então disseram à figueira: vem tu, reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a doçura do meu delicioso fruto e iria pairar sobre as árvores? Então disseram à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu vinho que alegra a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. O profeta, ele dá uma advertência aos moradores de Siquém que queriam escolher um rei para si. Era o rei Abimeleque. Só que o Senhor, ele não queria que fosse dessa maneira. Deus queria que fosse diferente. Só que por causa daqueles reis, e aqui ele vai colocando, aquele que tinha unção não quis reinar. Aquele que tinha alegria também não quis. Aquele que tinha doçura também não quis. Ele também recusou. E finalmente chegou para o espinheiro. E o espinheiro foi aquele que aceitou reinar. Só que, irmãos, isso hoje tem acontecido na nossa sociedade. As pessoas estão reinando no nosso lugar. As pessoas cheias de uma depravação moral, ética, as pessoas cheias, sabe, do pecado, as pessoas cheias do eu, do egoísmo, são essas pessoas que estão reinando. E por quê? Porque nós não estamos querendo reinar, nós estamos deixando os espinhos reinarem. E a vontade de Deus é que nós, que temos a alegria do Senhor, que temos a paz do Senhor, que temos a unção do Senhor, que temos a doçura de Deus, que nós possamos reinar. Essa é a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Então essa é a vontade do Senhor. Sabe, quem não tinha nada para oferecer,
aceitou reinar. E é isso que nós temos visto aí fora. Quem não tem nada para oferecer, está reinando. Reina nas redes sociais, reina na música, reina na arte, reina na política. Esse ano é um ano decisivo para nós, como nação brasileira. O que é que nós vamos escolher? Quem que nós vamos escolher para continuar governando a nossa nação? Precisamos refletir se nós queremos pessoas boas, pessoas que têm princípios de Deus, pessoas que prezam pela família, pessoas que são contra o aborto, ou se nós queremos pessoas que são a favor do aborto, pessoas que prezam por ideologias de gênero, pessoas que querem, enfiar a goela abaixo nas nossas crianças, que elas podem ser o que elas querem, elas é que resolvem. A decisão está nas nossas mãos, é nós que definimos. A vontade de Deus é uma só para nós. Que nós venhamos a reinar. Mas se o justo não reina, e o justo aqui não é por causa da nossa justiça humana, é porque nós somos justificados por Ele. Se nós não somos aqueles que vão reinar, o espinho, ele reina. Então essa é a vontade do Senhor. Você consegue ouvir o clamor das multidões, com fome, que não tem alimento, que não possuem um fruto saudável para se alimentar, estão se alimentando de esgoto, estão se alimentando de coisas podres, estão se alimentando de coisas terríveis. Nós somos o fruto. Nós somos o fruto, nós somos a salvação. Nós somos as pessoas que vamos levar, essas pessoas e conduzir elas de volta para Deus. É através da minha vida e da sua vida que as pessoas vão ter acesso ao Salvador, que é Jesus. Por isso que nós não podemos nos calar, por isso que nós não podemos ficar parados, inertes, simplesmente querendo receber. O Senhor nos escolheu para esse tempo, o Senhor te chamou com um propósito, a vontade dEle é que você produza muito para a glória dEle, que você alcance vidas para o louvor e para a glória dEle. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Meus irmãos, eu tenho aprendido isso. Nós estamos vivendo, debaixo desse evangelho da graça, da oportunidade que o Senhor nos deu. Hoje é o dia da redenção, hoje é o dia da volta, hoje é o dia do acerto. Não importa como que você chegou até aqui hoje, não importa como que estava a sua vida até ontem, não importa como que estava a sua vida até as 17 horas, antes de você se arrumar e vir aqui para a casa de Deus. Não importa o que você tem priorizado, importa o que você vai fazer daqui para frente. Importa qual é o rumo que você quer dar para a sua vida. Se você vai querer produzir para a glória de Deus, vai querer permanecer ligado na videira verdadeira, para produzir para a glória dEle, ou não. Não importa se você está se sentindo seco, vazio, afastado, sem fruto. Às vezes você olha para dentro de si e fala: Deus, eu não estou produzindo nada. Eu estou seco como, uma terra seca, rachada. Mas não importa o que você está sentindo. Não importa como está a sua vida até agora. É a hora de nós acertarmos a nossa vida com Deus. É hora de nós colocarmos a nossa vida na presença dEle. É só nós olharmos, por exemplo, para a vida do filho pródigo. Ele teve um acerto com Deus. Ele teve um novo começo. E Deus, Ele quer mais do que ninguém que nós venhamos a ter novos começos. Novas oportunidades Ele nos dá. Pedro, ele teve um processo de restauração quando ele nega a Cristo. E através da volta para a presença do Senhor, ele pode continuar a cumprir o chamado de Deus para a vida dele. E no primeiro sermão que ele ministra, mais de 3.000 almas se rendem. Aquele que havia traído Jesus, aquele que havia, aliás, negado Jesus. O Senhor, Ele escreve para a igreja de Éfeso, e Ele fala: olha, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Às vezes o seu coração já não queima mais, às vezes as lágrimas já não vêm mais quando você ora,
Às vezes você já não tem mais prazer em passar tempo na presença de Deus, como você teve no passado. Quando você teve um encontro com Deus, a sua vida foi mudada e foi transformada. Sabe o que Deus quer? Que você se quebrante na presença dEle. É que você abra o seu coração para Ele e fala: Deus, o que eu mais preciso é o Senhor. O que eu mais quero é o Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Eu quero produzir para o louvor e para a glória do Senhor. Deus, Ele quer restaurar. Ele mesmo, Ele escava. Ele abre os sulcos em nossa volta. Ele coloca adubo. Ele rega para que nós possamos produzir. Ele põe esse adubo. E para que é esse adubo, irmãos? Para revitalizar a nossa vida, para que nós venhamos a produzir de novo. E como que a revitalização vem sobre a minha vida? Como que a revitalização vem sobre a sua vida? Com busca, com oração, com jejum, abrindo mão das coisas do mundo que não atraem a presença de Deus. Sabe, você não tem mais parte com as coisas de Deus. O Senhor um dia te tirou dessa vida, não é para lá que você deve voltar. Pessoas que um dia estavam lá presas, aprisionadas, e Deus resgatou, estavam ali, precisando da alegria da bebida, do vinho, do álcool, e um dia Jesus vai lá e tira, e agora começa a querer voltar para essas práticas. Essa não é a vontade do Senhor para nós. Essa não é. A vontade de Deus é que nós possamos produzir para a glória dEle, que nós possamos nos render a Ele. Daqui a pouco nós vamos para a Santa Ceia. Feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. Sabe, Deus está nos dando uma oportunidade como igreja nessa hora. Uma oportunidade de nós melhorarmos, de sermos uma igreja ainda mais avivada, de sermos uma igreja santa, de sermos uma igreja alegre, de sermos uma igreja acolhedora, de sermos uma igreja missionária, de sermos uma igreja evangelizadora, de sermos uma igreja que ama não apenas por palavras, de sermos uma igreja que abre mão daquilo que não agrada o Senhor, porque entendeu o motivo e o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Coloque as mãos sobre o seu coração. Tua palavra escuta